Oi pessoal, então nós estamos dando continuidade aqui ao nosso conteúdo de geografia neste terceiro bimestre para o oitavo ano B. Estamos dando continuidade aqui ao nosso conteúdo de geografia neste terceiro bimestre para o oitavo ano B. E aí nós estamos falando então do mundo desenvolvido, observando nesse momento então a nossa América anglo-saxônica. E nós estamos falando lá sobre uma das principais representantes do mundo desenvolvido na América anglo-saxônica, que é a nação estadunidense. Então, nós estamos lá no nosso módulo 11, América anglo-saxônica, a população dos Estados Unidos. Lembra que a gente começou falando, então, que essa população é composta por imigrantes, que são esses imigrantes que garantiram um crescimento populacional, que a imigração foi composta aqui por várias etapas. Então existe uma variação na sua composição. Então, a primeiro momento, esse processo migratório foi visto como positivo. Posteriormente, a sociedade estadunidense começou a entender como algo negativo e combatê-lo. Falamos sobre a distribuição da população e a urbanização. Então a gente falou que existe uma distribuição irregular. E agora a gente vai falar sobre o crescimento da população dentro dos Estados Unidos. Desde o final da década de 1980, os Estados Unidos têm assistido a uma redução do ritmo de crescimento populacional devido a dois motivos: diminuição do crescimento vegetativo e redução da entrada de imigrantes. Então, redução do crescimento vegetativo é aquela contínua taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Redução da entrada de imigrantes é a questão da avaliação da migração líquida, a diferença entre os imigrantes pelos emigrantes, a diferença entre o pessoal que entra e o pessoal que sai do país. E aí a gente tem essa tabelinha lá, Estados Unidos, evolução do crescimento populacional, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, crescimento vegetativo, migração líquida, crescimento populacional, que é o nosso crescimento vegetativo, mas mais a nossa migração líquida, certo? Esse baixo crescimento populacional poderá estabilizar o número de habitantes do país devido ao provável aumento da parcela de idosos, indivíduos com mais de 65 anos, e a tendência de redução da parcela de jovens menores de 14 anos. Isso poderá gerar falta de mão de obra no futuro, ampliando a importância da imigração. Pessoal, vamos entender que a imigração ela ainda é hoje vista como um problema, tá? Ela ainda é hoje vista como um problema, mas nós precisamos pontuar aqui que essa imigração ela não é um dos maiores problemas estadunidenses. A população estadunidense apresenta outras características típicas de países desenvolvidos, como parcela pequena de jovens menores de 14 anos na composição da população, apenas 18,8%, e crescente parcela de idosos. Na composição da população, 15,2%. Observe a evolução da pirâmide etária no país. Perceba então que por mais que se fale aqui dessa composição, percebam a diferença e o equilíbrio que nós estamos criando aqui na nossa pirâmide etária entre 1980 e 2020. Lembra que o nosso processo ideal é a nossa coxinha, né? Que a gente fala, a base estreita,
área central larga e o topo estreito. Entretanto, os Estados Unidos estão vivendo um processo meio diferenciado, que é o desenvolvimento como se fosse uma grande coluna. O grande risco que existe aqui é porque você tem uma redução drástica entre o número de trabalhadores para o número de dependentes idosos. Essa PEA, ou seja, essa população economicamente ativa aqui, ela é composta não somente pela população nativa, mas majoritariamente por imigrantes, tá? Então essa faixa central de trabalhadores, ela é resultado da presença dos nossos imigrantes, que não podem ser vistos como um problema. A grande questão e o nosso grande ponto de defesa é esse. Nós não podemos compreender como um problema, tá? Nós não podemos compreender essa pirâmide etária, essa entrada de imigrantes aqui como um problema, mas essa entrada de imigrantes que fornece uma grande quantidade da mão de obra utilizada por essa sociedade. Então, muita a mão de obra estadunidense proveniente desse número de imigrantes. Observem aí. Baixa taxa de mortalidade infantil. Apenas 5,8% em 2016. Baixa taxa de analfabetismo. Menor que 1% em 2016. Elevado nível de assistência médico-hospitalar. Expectativa de vida elevada, estimada em 77,5 estimada em 77,5 anos para homens e 82,1 anos para as mulheres em 2016. Então, ó, baixa mortalidade, baixa taxa de analfabetismo, elevado nível de assistência médica, expectativa de vida elevada. Aqui esses padrões simples de observação e análise a gente define um país desenvolvido. Um país com uma alta qualidade de vida, ou seja, o bem-estar social é extremamente elevado. De forma geral, a renda da população vem melhorando significativamente. E a parcela de pessoas abaixo da linha de pobreza diminuiu bastante em 1960. Havia 22,2% da população de pobres no país, equivalendo a 39,8 milhões de pessoas. Em 2014, essa parcela havia caído para 46,6 milhões de pessoas. Então percebam que existe uma redução percentual, mas essa redução quantitativa ela não é real, tá? Então percebam que aqui a gente tem um variável na nossa análise, um variável na nossa interpretação aqui, certo? Apesar desses dados positivos, a desigualdade socioeconômica vem aumentando nas últimas décadas, quando observamos diferentes grupos étnicos que compõem a sociedade estadunidense. Aí ele pede para vocês observarem na página 232, vocês vão observar então a evolução da renda média familiar. Pessoal, nós estamos assistindo, aí tá o gráficozinho. Nós estamos assistindo, então, a uma continuidade de ações discriminatórias ainda hoje nos Estados Unidos moderno. Então, ainda hoje em Estados Unidos moderno, nós estamos vivenciando ações raciais extremamente graves.
E essas ações raciais, elas são não compreensíveis, mas elas são visíveis aqui na nossa avaliação de renda, tá? Elas são visíveis na nossa avaliação de renda. Observa lá, a renda populacional que cresceu foi a renda da população branca. Depois, em segundo lugar, a renda da população hispânica. E ainda em terceiro lugar, a população negra. Sem contar a grande questão da concentração populacional negra que nós temos nos Estados Unidos. Essa crescente concentração de renda é resultado de séculos de desigualdade racial e de preconceito étnico, o que explica o fato de a maior parte da população abaixo da linha da pobreza ser formada por hispânicos e negros, o que se relaciona à marginalidade social comum entre as populações desses dois grupos. O processo histórico de discriminação social permanece evidente. O grande ponto é esse. O processo de discriminação social, ainda hoje, se permanece evidente nessa sociedade. Se permanece evidente nessa constituição social. Por outro lado, a qualidade de vida de grande parte da população se eleva constantemente, gerando um modo de vida típico das cidades dos países ricos. Recentemente, um estudo patrocinado por uma grande empresa da mídia estadunidense foi utilizado para criar um seriado televisivo veiculado em um dos canais que retrata o cotidiano desse modelo de família, que pode ser visto então no infográfico da página 232. Nós temos muitas vezes uma ilusão do estilo de vida estadunidense, né? Nós temos muitas vezes a criação na cabeça de um estilo de vida estadunidense que não é real. Mas ele é muito mais midiático, ou seja, ele é muito mais um sistema de marketing do que um sistema real de um estilo de vida literalmente americano. Mas nós temos a criação de uma imagem de estadunidense que nem sempre condiz com a realidade, que nem sempre condiz com o que realmente e verdadeiramente acontece, tá? Então nós temos aqui uma representatividade que nem sempre condiz com essa realidade. Composição da população. Na atual composição da população estadunidense, há ainda uma predominância de brancos, descendentes de europeus, mas sua participação no total de habitantes tende a diminuir nos próximos anos. Os negros afrodescendentes devem se manter relativamente estáveis, e os asiáticos descendentes terão um significativo crescimento absoluto e relativo. Os hispânicos serão o grupo de maior crescimento. Observe a tabela como a composição da população. Vocês têm também ali o mapa com a distribuição da população dos grupos étnicos na página 233. Uma das grandes marcas dos Estados Unidos é a distribuição regionalista, tá? Então percebam ali que você tem uma hegemonia branca, um crescimento da comunidade hispânica, uma estabilidade da comunidade negra, uma estabilidade relativa da comunidade indígena, um crescimento da comunidade asiática, povos do Havaí e ilhas do Pacífico, uma estabilidade, mestiços, um suave crescimento. Pessoal,
Então, a projeção para 2050 é que os Estados Unidos alcancem uma população de 439 milhões de habitantes. Nesse contexto, vamos entender o seguinte: essa população, ainda hoje, por mais que se pregue um bem-estar social, vive ainda uma segregação. Vive ainda uma segregação espacial. Ou seja, nós temos aqui ainda uma sociedade segregada devido à sua questão de origem. Devido às suas raízes. Isso é muito particular do estadunidense realizar esse tipo de segregação. O estadunidense, então, ele realiza uma segregação muito marcante. Por mais que nós estejamos vivendo em uma sociedade dita desenvolvida, essa sociedade desenvolvida continua excluindo. Essa sociedade dita desenvolvida continua matando todo mundo que ela considera diferente. Porque se não se encaixa nos parâmetros que essa sociedade institui, você é simplesmente descartado. Então, nós temos alguns pontos de interpretação desse processo. Primeiro, os atuais locais de concentração da população afrodescendente são aqueles onde no passado predominava a mão de obra escrava. Antes da Segunda Guerra Mundial, a quase totalidade dos afrodescendentes vivia no sul dos Estados Unidos. Hoje, esse percentual caiu para cerca de 50%, pois ocorreu uma migração dessa região para o resto do país. Os poucos municípios onde a população nativa é maioria estão associados à presença de reservas indígenas. Os hispânicos concentram-se nos municípios próximos à divisa com o México, reflexo da maior participação dos imigrantes dessa nacionalidade neste grupo. A extensa fronteira é de difícil controle e possibilita a passagem clandestina. Nós não temos uma nação por uma sociedade integrada. O nosso principal ponto de discussão é esse. Nós não temos uma sociedade composta por uma população integrada, mas nós temos uma sociedade composta por uma população segregada. Nós percebemos aqui uma segregação para com a ordem pública estadunidense. A organização social estadunidense é demarcada segundo os interesses de classe, segundo interesses raciais, segundo interesses de origem. São esses pontos que determinam a distribuição da população e que determina também o seu crescimento. Que determina também, a gente poderia olhar isso pela área de atuação, pelo campo de trabalho que cada um desses grupos desenvolve. Por mais que nós estejamos falando de uma nação altamente desenvolvida, nós estamos falando de uma sociedade altamente excludente. Nós estamos falando de uma sociedade altamente segregadora, que demarca os seus interesses pela divisão de classes. Certo, pessoal? A gente vai continuar essa discussão então no nosso próximo vídeo. Vai ficar então para casa o nosso módulo 11, atividade 2, página 228. Módulo 11, atividade 2, página 228, certo? Então, lembrando as atividades feitas na apostila. Façam atividade e me enviem
Lembrando, pode me enviar no final da semana todas as lições juntas, ou o que eu peço é no único dia me mande todas as lições referentes aos 3 vídeos da semana. Certo, pessoal? Tchau, pessoal. Até a nossa próxima atividade. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal. Façam atividade e me enviem pelo aplicativo Vindimo. Tchau, pessoal. Até a nossa próxima atividade. Tchau.